MacBook Pro M1 ou MacBook Air M1? Qual das duas versões é melhor? Teoricamente, a melhor versão seria a versão Pro de profissional, certo? Porém, não é bem assim. Eu já vi várias e várias pessoas aqui no YouTube falando que a versão Air compensa mais do que a versão Pro. Agora, com o processador M1, a distância que tinha entre o Air e o Pro tá pequena. Então vale mais a pena, no final das contas, pegar o MacBook Air M1 mesmo. Porém, eu devo discordar. Eu já testei os dois por um bom tempo, utilizei como meu computador principal e eu gostei mais do Pro. Só que essa não é uma decisão tão simples de ser tomada. Se a gente voltar alguns anos atrás, a gente vai perceber que a versão Pro, ela realmente trazia algo a mais do computador. Eram computadores maiores, computadores mais robustos, com mais portas, com placa de vídeo. O computador era em si profissional, enquanto a versão Air era para atividades mais simples. Porém, com a nova chegada dos chips M1 e a comparação muito próxima do MacBook Pro M1 com a comparação com o MacBook Air M1, ficou meio difícil escolher, porque os dois são muito parecidos. Ambos possuem o mesmo tamanho, ambos possuem a mesma quantidade de portas, ambos possuem o mesmo processador, a mesma tela e a maioria das coisas é quase igual. É até meio difícil você diferenciar qual que é a versão Air e qual que é a versão Pro. Algumas diferenças muito importantes entre esses dois computadores que eu percebi e que para mim fez bastante diferença. Começando pelo tamanho. É exatamente o mesmo tamanho? Sim, é uma tela de 13 polegadas. Porém, a espessura deles são diferentes. O MacBook Air, como seus antecessores, ele tem aquela base bem fininha de Ultrabook mesmo. Enquanto a versão Pro, ela tem uma base bem mais espessa que a versão do Air. Eu, particularmente, gostei muito mais da versão Pro, porque ela deixa uma base mais estável. Quando você pega o computador na mão, assim, você vai colocar em cima da mesa, você sente que a base fica mais estável e você consegue abrir e fechar a tela mais fácil. Porém, isso é mais uma questão de opinião. Agora, por que a base é mais espessa? E daí a gente vai chegar no ponto porque ele é a versão Pro. O MacBook Air, diferente do MacBook Pro, ele não possui cooler nenhum. Por isso até que ele é mais fino e ele não faz absolutamente barulho nenhum. E isso eu devo confessar, é algo incrível. Enquanto o MacBook Pro, ele possui uma saída de ar na parte traseira onde ele tem um cooler que faz resfriar melhor o computador. E sim, ele pode fazer um mínimo barulhinho, mas nada comparado a qualquer outro computador Windows. E esse já foi o primeiro ponto que eu preferi na versão Pro. Como eu utilizo ele para edição de vídeos, que é algo bem pesado, que requer bastante do computador, eu percebi que depois de editar por muito tempo no MacBook Air M1, ele acabava esquentando muito, justamente porque ele não tinha essa capacidade de ter um fluxo de ar melhor. Já na versão Pro, ele consegue gerir esse ar muito melhor, deixa o computador mais frio e ele consegue aguentar mais coisas. E aí vai até um adendo que eu tô fazendo dessas duas comparações, porém a minha versão do MacBook Air M1 era uma versão de 16 GB de memória RAM, enquanto a do MacBook Pro era somente de 8, ou seja, eu tinha o dobro de memória RAM na versão Air. E ainda assim, eu devo confessar que a versão Pro ela é mais potente, mesmo com a metade de memória RAM, a versão Pro vai ser muito mais potente que a Air. Mesmo os dois tendo o mesmo chip, e um dos motivos é por essa melhor circulação de ar. Já tiveram vários projetos que eu acabei trocando e passando meu projeto para a versão Pro que eu sentia que não travava de jeito nenhum. Eu sou um editor Final Cut, no Final Cut roda muito bem. A questão é, dá para editar vídeos no MacBook Air? Também dá tranquilamente. Porém, se atente que ele não vai conseguir ter, por exemplo, várias e várias camadas de texto ou várias camadas de vídeo. Porém, para 80% das edições mais simples, eu diria, ele vai dar conta sem problema nenhum. Enquanto a versão do MacBook Pro, ele consegue aguentar um pouquinho mais ainda de trabalho. Outro ponto que me chamou bastante atenção foi o teclado. O teclado, ele é um pouquinho mais espesso na versão Pro, o que eu gostei bastante. Na versão Air, parecia que sempre estava faltando aquele milímetrozinho a mais, parecia um teclado muito raso. Porém, a versão Pro atingiu aquele sweet spot onde você aperta e aquele é o tamanho ideal que eu gosto. Então, se atente a isso. Ele é mais grosso e tem um teclado que, na minha opinião, é melhor. O trackpad dele também é ligeiramente maior, porém já faz alguma diferença. Outro ponto que torna a versão Pro é a touch bar dele. Enquanto o MacBook Air não tem uma touch bar, que eu acho que essa é uma das principais diferenças até, o MacBook Pro traz aquela sua touch bar. E daí vai um ponto importante, se a touch bar é realmente útil para você ou não. Na minha opinião, a touch bar não é lá essas coisas de útil, porém é legal ter. Uma das coisas que eu falo em todos os meus vídeos e que me incomodou bastante na versão Pro é que só tem a mesma quantidade de portas que tem na versão Air. E pô, se é um computador profissional, eles deveriam adicionar mais portas, porque quem utiliza ele profissionalmente como trabalho mesmo, acaba utilizando coisas como, por exemplo, SSD externo, às vezes leitor de cartão SD, mesa gráfica,
todas essas coisas precisam estar plugadas. Então, pô, faltou um pouquinho mais de portas na versão Pro. E aí vai outra sensação que eu tive mexendo nesses dois computadores. Cada vez que eu abro esse meu MacBook Pro, até ele já é mais usado que o MacBook Air, me dá um prazer tão grande abrir aquele computador, enquanto quando eu abri o Air era meio... não sentia aquele prazer todo, tipo aquele computador robusto, sabe? Então, pra mim, isso eu gostei mais do Pro. Agora, considerando que esses dois computadores têm mais ou menos aí uma diferença de R$2.000 entre eles, qual computador é melhor pra você? Eu diria que, se você tiver um dinheiro a mais sobrando, ou você precisar de um computador para edição de vídeos para coisas pesadas mesmo, você vai utilizar 100% do computador, a versão Pro é pra você. Mesmo não tendo toda essa diferença grande entre a versão Air para a versão Pro, que nem era antigamente. Agora, eu diria que para 75, 80% do público geral, a versão Air vai te atender muito bem. Se você tiver alguma dúvida sobre esses dois computadores, algum ponto específico, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou tentar responder. E mesmo assim, eu prefiro a versão do MacBook Pro M1. Se você quiser ver o review de um desses dois computadores, é só você clicar em um desses dois vídeos e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!